Olá! Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do nosso estudo sobre Piracicaba desse semestre, partindo dos levantamentos da área escolhida até o projeto final. Bom, vamos começar então com um breve histórico sobre o município. O povoado de Piracicaba, ele foi fundado 1º de agosto de 1767 e apenas no dia 24 de abril de 1856, a Vila Nova da Constituição, foi um nome dado em homenagem à promulgação da Constituição Portuguesa, ocorrida naquele ano, foi elevada à categoria de cidade. E em 1877, o nome da cidade foi oficialmente mudado para Piracicaba. Atualmente, a cidade possui uma área total de 1.378,69 km² e uma área urbana de 168,824 km², e com uma população total de 407.252 mil habitantes, segundo o IBGE de 2020. E a nossa área de projeto tem uma área total de 8.804,92 metros quadrados. Então, agora a gente vai mostrar um pouco dos nossos mapas, né, produzidos sobre o levantamento da área. Bom, então, começamos com o mapa de uso do solo, né, as fontes que a gente usou foi de acordo com o DataGel, e nós representamos da seguinte forma: em vermelho é uso residencial, comercial e de serviços, o verde escuro são matas, o verde mais claro são espaços verdes urbanos, praças, e o roxo são loteamentos, e o cinza são grandes equipamentos. Na nossa área, né, que tem mais uso industrial, então seria esses grandes equipamentos. Bom, apesar da área ser bem dividida... Bom, apesar da área ser bem dividida em residencial e industrial, ela tem um uso residencial predominante. E a grande quantidade de vazios urbanos, né, que além de acometerem a segurança dos pedestres e dos maciços residenciais do entorno, acabam também por serem áreas que não cumprem com a função social da propriedade. Agora temos o mapa do gabarito, que fizemos de acordo com o Street View. Então, a gente representamos nas cores azul claro de baixo, pavimento, o azul médio é o intermediário, né, entre baixo e alto, e o azul escuro é o de altura, né, mais alta. E percebemos que o gabarito baixo também ele é bem predominante, já que, né, o uso residencial é predominante na área. Aqui nós temos o mapa do zoneamento, e a área ela possui 7 zoneamentos diferentes, né, sendo ela zona industrial urbana 1, zona urbana industrial 2, zona urbana de requalificação de bairros, zona urbana de requalificação de bairros 2, zona urbana de proteção de paisagem, zona urbana de proteção da paisagem 5 e zona urbana de proteção e interesse ambiental 2. E também junto, né, de acordo com os zoneamentos, a gente também colocou os parâmetros urbanísticos de cada zoneamento, né, com as seguintes informações: o lote mínimo, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, o coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e máximo. Bom, também nós temos o mapa de áreas verdes e de hidrografia, né, os rios e também os lagos, em azul, e os verdes são as APPs. Também temos os equipamentos urbanos. Essas informações a gente pegou no site direto da prefeitura, com o IPPLAP. Então, nós temos, né, demarcamos as áreas de esportes, as praças, as escolas. Elas estão marcadas tanto as de ensino básico, fundamental, ensino médio, então, as privadas. Então, são todas as escolas mesmo que existem dentro da área. A gente marcou as UBSs e o estabelecimento de saúde de atenção primária, que são os hospitais. Dentro da área nós temos 2 UBSs e o hospital, né? Nós temos um mapa, então, de hierarquia viária também. Ela foi produzida totalmente pelo grupo, e nós demarcamos as vias expressas, as vias arteriais, as coletoras e as locais. Também nós temos o mapa de infraestrutura urbana, né? Nós pegamos as informações no site da prefeitura e que também foi disponibilizado pelo IPPLAC e no site do IBGE. Então, a gente percebe que toda a área ela tem uma infraestrutura com a coleta de lixo, coleta de esgoto,
Não existe nenhuma área que não tenha, toda a área abrange esse tipo de infraestrutura. E também a gente tem o último mapa, que é dos raios de abrangência, né, principalmente do hospital e da UBS, que foi algo que a gente achou necessário, já que na área, uma área tão grande, né, que tem esse uso residencial, essa industrial, então uma área tão grande com pouco da UBS, então a gente teve essa necessidade de fazer esses raios de abrangência para a gente poder entender melhor essa área e como ela funcionava. Bom, e diante de todos esses levantamentos que a gente fez, com as bases que a gente conseguiu desenhar e traçar e interpretar, a gente elaborou os diagnósticos e as diretrizes primárias e secundárias que a gente vai ver na tabela a seguir, para conseguir também efetuar um projeto que atendesse plenamente às necessidades da área, não somente com as nossas intenções, mas as reais necessidades da área. A gente traçou 9 diagnósticos, compreendendo essa área de intervenção, e falando do primeiro, acesso dificultoso dos munícipes da área industrial para a área do centro de Piracicaba. Uma diretriz primária para isso é a implantação de um parque linear que leva dessa área industrial para o centro, e a diretriz secundária é, nesse parque linear, implantar linhas de VLT nas vias arteriais, que é totalmente arborizado e que a gente tem ainda infraestrutura para ciclovias, trazendo esse modal ecologicamente benéfico para toda a região, que é uma coisa que a gente vê em déficit também. Um segundo diagnóstico que a gente conseguiu traçar foi a ausência de serviços públicos de saúde, como a Yasmin acabou de falar, num raio de abrangência considerável, já agregando a isso uma quantidade significativa de vazios urbanos que estão infringindo na segurança dos pedestres e das pessoas que circulam por ali à noite. Também é algo que a gente consegue notar quando a gente entra no site da própria Prefeitura de Piracicaba, tem espaço para essas pessoas colocarem sua opinião, então é algo que a gente conseguiu acatar dali também, então a gente trouxe para o nosso diagnóstico. E a gente estabelece diretrizes em conjunto para esses 2 diagnósticos, que são a primária: estabelecer áreas de uso de equipamentos públicos municipais e prover habitação de interesse social nos vazios urbanos, e não somente isso. E como diretriz secundária, a gente tem instalação específica de uma unidade de saúde da família na rua Olívio Branco com a Vicente Naval, que permeia uma área sem utilização, e também ao lado disso já uma grande praça com centro cultural, com integração para proporcionar o lazer no maciço residencial que tem ali, que a gente também repara que não existe. A gente também estabeleceu novas áreas de biblioteca pública, centros poliesportivos, em praças que não estão sendo utilizadas ou que estão com uma falta de infraestrutura para isso, e uma demarcação de uma nova ZEIS para previsão de um HIS, que também vamos mostrar para vocês nos mapas mais para frente. Nosso próximo diagnóstico é a ausência de espaços decentes para a utilização de bicicleta nas ruas existentes na área de intervenção. Com isso, o que a gente quer dizer? Por ser uma cidade do interior, onde, querendo ou não, é a região nordeste, né, está localizada a nossa área de intervenção, as pessoas precisam se locomover para o centro, e muitas dessas pessoas utilizam a bicicleta para isso, sem a devida segurança, andando no meio das ruas, com alto risco de sofrerem algum acidente, e também de atrapalhar o fluxo local dos carros nas vias movimentadas que tem por ali. Então, a gente, como diretriz primária, tem a preparação das ruas para receber essas ciclovias, e a diretriz secundária é alocar as faixas em várias ruas e avenidas, além das que já existirão no parque linear, como eu citei agora há pouco, para a locomoção dos ciclistas, ligando os pontos de interesse por meio dessas ciclovias, os pontos de interesse já existentes e os que a gente está planejando alocar no nosso projeto. Como próximos diagnósticos, a gente fez um grupo mais uma vez, com 3, que seriam praças e centros de lazer invadindo as áreas de preservação permanente, ausência de equipamentos de lazer e cultura ou infraestrutura para os já existentes, reconstituição das áreas de lazer degradadas e com ausência de infraestrutura, como eu disse agora. Então, como diretriz primária, a gente tem que repensar essas áreas de lazer e inaugurar novas em terrenos de infraestrutura adequados, ou seja, mais uma vez, ocupar os nossos vazios urbanos, que é uma grande necessidade projetual nossa. E como diretriz secundária, a realocação das praças e centros de lazer que estão invadindo as APPs para os vários vazios mais próximos, transformando os equipamentos de cultura mais elaborados como centros culturais, etc., como a gente disse, e proteger, já trazer um pouco dessa proteção para as nossas APPs que tem ali presentes. Outro diagnóstico foi a ausência de políticas públicas de preservação dos patrimônios.
Então, como diretriz primária, incentivar o restauro e preservação dos patrimônios existentes, e secundária, além de incentivar esse turismo, né, local, também como geração de emprego e renda, a gente contribuir para analisar o local e prever o tombamento das antigas instalações que já existem ali, que fazem parte da história e a fundação de Piracicaba. E como o nosso último diagnóstico, área de desenvolvimento industrial na região nordeste de Piracicaba, às bordas da rodovia. A gente percebe ali que tem uma grande quantidade de indústrias, e a gente percebe que não tem uma junção dessa área com o restante do município. Então, como uma diretriz primária, fomentar a geração de emprego e renda na região nordeste de Piracicaba com auxílio à moradia, e diretriz secundária, implantação de uma FATEC para formação técnica de mão de obra, com a possível geração de empregos na região industrial em que ela se encontra, ou seja, ali na região nordeste. Assim como a implantação de uma habitação de interesse social, para apoiar esses estudantes e os próprios moradores que já estão ali vivenciando a rotina daquele setor industrial. E também para facilitar a locomoção dos que moram ali mais para o centro, ou moram em outra área de Piracicaba e trabalham nessa zona industrial. Então, para beneficiar o todo. E com isso, a gente elaborou um jogo de trâmites que vai mostrar para vocês como que a gente vai pegar todo esse diagnóstico, essas diretrizes, todas essas intenções que nós temos para essa área, e produzir um bom projeto com o auxílio dos instrumentos, que a nossa caixa de ferramentas, como vocês mesmos nos disseram em aula, que vão auxiliar a gente a alcançar esses objetivos. Então, como todo jogo, a gente tem regras, e como eu já citei para vocês, nossos diagnósticos baseados no levantamento, as diretrizes, a gente vai nos questionar aqui nesse jogo de trâmites. Que instrumentos nós vamos usar para fazer funcionar todas essas nossas intenções, como que nós iremos aplicar, quem vai participar, se é o poder público, são os munícipes, o mercado imobiliário, são os 3 principais participantes desses nossos trâmites. Como vai acontecer esse trâmite todo, como que funciona essa aplicação do instrumento, com base no que a gente aprendeu, no que a gente entendeu, interpretou. E, no final, o projeto em si, como se fosse realmente uma conquista, depois de jogar esse jogo, que é um pouco complexo, por conta de toda a aplicação dos instrumentos, mas que a gente prevê uma boa aplicação. Então, vamos lá. Como nosso primeiro trâmite, nós reunimos alguns diagnósticos, como mostramos para vocês na tabela, e temos um trâmite 1, que é o acesso e mobilidade. Como já citado para vocês, esse é o diagnóstico que temos ali, acesso dificultoso dos munícipes da área industrial para o sentido centro, a diretriz primária, que é a implantação do parque linear, a secundária, que é as linhas de VLT, a arborização desse parque linear e a infraestrutura para ciclovias. Para isso, a gente vai para o passo 3, que é qual instrumento nós vamos usar para fazer acontecer esse diagnóstico e essas diretrizes. A gente vai utilizar o Plano Integrado de Transporte Urbano, que é o PITU. Ele é basicamente um plano que está previsto no Estatuto da Cidade. Ele tem o objetivo de delinear o planejamento de transporte coletivo até 2040. A gente sabe que ele ainda está em estudo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos está tentando realmente trazer de volta uma aplicação que ele já tinha em 1998, se eu não me engano, para agora, para o momento atual e para todas as necessidades, como a nossa que a gente está atribuindo aqui. E também um outro instrumento é a contribuição de melhoria. Como a gente vai aplicar esses instrumentos para esse trâmite acontecer? A gente define a extensão do projeto, a área que vai ser implantada, todo esse parque linear, para beneficiar a locomoção. E como a gente reparou no plano diretor de Piracicaba, o artigo 102 prevê a instalação de parques lineares no município. Então, utilizado esse artigo de todos esses objetivos já previstos pelo próprio município para a aplicação desses instrumentos com essa intenção. Quem que participa disso? Aqui no tópico 5 a gente vê que o poder público, ele executa o projeto, ele oferece às empresas de tráfego urbano a possibilidade de implantar novas linhas de VLT no parque linear. Mas como que realmente vai se desdobrar essa nossa intenção? A gente vê no passo 6 que o objetivo de planejar estrategicamente os transportes públicos, que é o caso do VLT, é para modernizar esse sistema de transporte numa cidade interiorana como Piracicaba, que apesar de já ter um grande avanço na questão de mobilidade pública, será mais um avanço muito tecnológico. Aplicar tudo isso a um parque linear arborizado, como eu disse para vocês, e provendo o deslocamento do setor industrial para o centro de Piracicaba.
E com isso, já utilizando dos objetivos do artigo 102 do plano diretor, a gente demarcar uma nova extensão de um zoneamento que se chama ZEPAL, que é a Zona Especial de Parques Lineares, na área que vai existir esse projeto. E com isso, como financiamento dessa grande obra, será a aplicação do instrumento que é a contribuição de melhoria para os residentes e comerciantes dessa área do entorno realmente entenderem essa valorização imobiliária que vai acontecer decorrente da implantação desse parque linear e dessa forma financiando a nossa obra. A gente consegue ver como seria a implantação desse parque linear, então pegando toda a extensão da Avenida Dois Córregos por completo e também por completo a Avenida Piraci-Camirim, se não me engano é isso, e por uma extensão de quase 6 quilômetros, com bastante arborização. A gente tem aqui um breve croquis do que a gente imagina para essa área. Passando agora para o nosso trâmite 2. É um trâmite que prevê os equipamentos e reconstituir esses vazios urbanos. Então, como eu já disse no diagnóstico, a gente viu, né, que tem ausência de serviços públicos e equipamentos e quantidade significativa dos vazios. A diretriz, como eu disse para vocês, é estabelecer áreas de uso de equipamentos públicos e prevê a habitação de interesse social nos vazios urbanos também, além de outros equipamentos. E como diretriz secundária, além de tudo que eu já disse para vocês, também a demarcação das EIs para prover esse HS. Que instrumentos nós iremos usar para isso? Para o direito de preempção, a preferência que o poder público tem para adquirir um imóvel urbano que vai ser um objeto de alienação onerosa do seu proprietário. Então, basicamente, o proprietário, ele cede, né, ele aliena essa área que ele tem, seja esse imóvel ou esse terreno, e o poder público demonstra a intenção de adquirir este terreno, mas com intenções previstas também em um artigo específico, que é o artigo 26, que prevê a aplicação de equipamentos como saúde, educação, cultura, lazer, especificamente para não haver também, mais uma vez, um desuso desse terreno, dessa área. A gente também vai utilizar da transferência do direito de construir, a outorga onerosa e o estudo de impacto de vizinhança. Como que a gente vai aplicar esses instrumentos nessa nossa intenção? A gente vai definir os vazios onde vão haver os projetos e o poder público dá início aos processos, aplicação do direito de preempção, junto aos proprietários, e negocia o restante com o mercado imobiliário. Então, quem que participa disso? O poder público, o mercado imobiliário e os munícipes. O trâmite ocorre da seguinte maneira. Após o poder público, a prefeitura, demonstrar o direito de preempção, depois da alienação onerosa do terreno ou do imóvel pelo próprio munícipe, nos terrenos vazios, a gente oferece a transferência do direito de construir para esse proprietário, para que ele não saia no prejuízo e ele consiga transferir realmente o direito que ele tem de efetuar uma edificação naquele lote, ou realmente o que ele já tem ali para outro lugar, e prevê a unidade de saúde da família, centros culturais, enfim, tudo que permite, como eu disse para vocês, o artigo 26. A gente oferta ao mercado imobiliário, depois de realizar um estudo de impacto da vizinhança para a construção de algum ginásio, em contrapartida, a concessão da outorga onerosa, porque o zoneamento existente, né, nessa área, como a Yasmin disse para vocês na parte do levantamento, prevê que o coeficiente de aproveitamento dessa área não permita que a gente tenha edificações altas, né, de gabarito mais alto. Então, oferecendo concessão da outorga onerosa para o mercado imobiliário, teremos as possíveis HS, aumentando, né, esse coeficiente que hoje está entre 3 e 1,4 para mais e conseguindo constituir esse novo projeto. Por que a gente, né, imagina que isso iria ser possível? Por conta do estudo de impacto da vizinhança, que em contrapartida construiríamos em outro vazio urbano ginásio, escola, algo realmente que vai beneficiar o todo. A gente vê a aplicação desse trâmite 2 na nossa área, então, em todos esses vazios, esses lotes, esses imóveis não usados, a gente tem uma intenção, como vocês podem ver, como feiras livres, biblioteca ao ar livre, né, um parque literário, os HS que estão divididos em grandes áreas ali, bem proporcional à área do terreno, SESC, como um centro cultural, área de grandes eventos e shows, unidade de saúde da família, infraestrutura para o terreno que hoje é utilizado para o circo da cidade, ginásio poliesportivo, entre outros objetivos nossos. O total de vazios urbanos que a gente tem é 308.126 metros quadrados, e agora, com a nossa intenção e nossos projetos e todo o trâmite que a gente aplicou junto aos instrumentos, eles serão ocupados.
Então, indo para o próximo trâmite, é o trâmite 3, penúltimo, a gente tem as ciclovias e conexões. Como que a gente vai aplicar isso? Como eu disse para vocês no diagnóstico, a gente tem uma ausência de espaços decentes para a utilização dessas bicicletas nessas ruas existentes. A diretriz primária é a aplicação, né, dessas ciclovias nas ruas ali, e a secundária é essas faixas realmente estruturadas, com a devida segurança. E que instrumento que a gente usa para isso? A Conferência sobre Assuntos de Interesse Urbano, ele é um instrumento de democratização de gestão. E como que a gente vai aplicar? A gente vai prever as ciclovias nos locais da cidade que levam para esses principais pontos de interesse, como eu disse para vocês na tabela de diagnóstico e diretrizes, e prever também que eles se liguem ao nosso parque linear, porque, como a gente também já citou, eles já têm sua própria ciclovia junto a toda a arborização e as linhas do VLT. Quem que participa desse trâmite? É o poder público e os munícipes. E ele acontece da seguinte forma: a gente tem uma conferência, né, sobre esses assuntos de interesse urbano com a população, e é determinado os principais fluxos, né, que fazem essas ligações com o parque linear e os demais pontos de interesse, e a gente define o trânsito desses modais, inclusive já nas ruas existentes dos maciços residenciais. E assim a gente já proporciona, além de lazer, né, por ser uma ciclovia, a gente também proporciona segurança para quem realmente utiliza desse modal no dia a dia, para ir para o trabalho, para ir para a escola, enfim. Então, no mapa, a gente consegue ver a aplicação desse trâmite, desse instrumento, depois de realmente ver essa reunião, digamos assim, com os munícipes. A gente prevê mais de 20 quilômetros de extensão. Então, como vocês viram lá no mapa do trâmite 2, que tem os pontos de interesse, os novos vazios urbanos ocupados, a gente permeia com a nossa ciclovia e também eu acho que está bem clarinho, mas dá para ver lá embaixo, na margem do nosso mapa, tem o nosso parque linear, então a nossa ciclovia chega até lá e também permeia os maciços residenciais. Então, e ali tem um exemplo, né, do que a gente imagina de como vai ser esse projeto. Indo para o nosso último trâmite, é o trâmite 4, é o nosso trâmite mais longo, que a gente utilizou mais instrumentos. A gente tem um desenvolvimento do polo industrial, que realmente a gente viu muito potencial nessa área para ser explorado. Então, como diagnóstico, como eu disse para vocês, é uma área de desenvolvimento industrial na região nordeste de Piracicaba, nas bordas da rodovia. A nossa diretriz primária é fomentar a geração de emprego e renda naquela região nordeste de Piracicaba e dar auxílio à moradia para quem mora ali. Justamente, a gente já vai prever a aplicação do nosso parque linear, mas não somente isso, as pessoas que realmente necessitam estar ali presentes, a carga horária daquela zona industrial tem uma grande demanda, então já estar ali presentes, morar ali perto vai facilitar muito mais. Então, a gente também tem como diretriz secundária, além da implantação desse HIS para apoiar, né, essas pessoas, a implantação de uma FATEC para formação técnica da mão de obra, com a possível geração de empregos, né, na região industrial, porque após a formação ou durante o próprio estágio, enfim, a pessoa já estaria ali vivenciando a rotina do setor industrial e poderia também utilizar dessa habitação de interesse social, não somente como funcionários, para morar perto dessa FATEC e desse possível novo emprego. Que instrumentos que a gente está prevendo usar para fazer isso acontecer? O PEUC, que é basicamente parcelamento, identificação e utilização compulsórios, né? Ele busca garantir a função social da propriedade. Então, se está tendo uma área ali que a gente vê que ela está vulnerável ou que ela não está sendo usada da forma como deveria ser, a gente tenta garantir a função social dessa propriedade. A gente também vai utilizar o IPTU progressivo no tempo, caso esse PEUC não seja cumprido, eu já vou explicar mais para vocês no trâmite. Apesar de não ser um instrumento, aplicação da dívida ativa, né, da desapropriação, caso esse IPTU progressivo no tempo também não seja respeitado. Vamos aplicar o estudo de impacto da vizinhança mais uma vez, em contrapartida. Aplicação da outorga onerosa por conta do mercado imobiliário, auxiliar o poder público a conquistar realmente essas intenções e revogar, né, uma intenção nossa, depois de avaliar em grupo a necessidade, lendo também o zoneamento, a revogação do primeiro parágrafo do zoneamento, que é o ZUIN 1 e 2, presente nessa nossa área industrial, diz o seguinte, que não é admitido nessa zona o uso residencial, exceto para moradia vinculada ao funcionamento da própria indústria. Mas a gente, além de precisar da moradia vinculada ao funcionamento da indústria, precisa da moradia vinculada ao estudo, à FATEC, enfim. Então, revogar ou reformular esse primeiro parágrafo do zoneamento. E como que a gente vai aplicar, né, tudo isso, como que a gente vai unir tudo isso?
A gente vai aplicar os 2 primeiros instrumentos, né, como eu disse, caso eles não sejam cumpridos, a gente executa a desapropriação, aplica a dívida ativa, efetua o estudo de impacto da vizinhança para o mercado imobiliário e oferta a outorga onerosa para a gente conseguir a execução desse projeto por conta do coeficiente de aproveitamento que a gente tem também inferior à necessidade para a construção dessa FATEC e dessas habitações de interesse social ali presentes. Quem que participa disso? Mais uma vez, o poder público, o mercado imobiliário e os munícipes. Então, como esse é um trâmite mais longo, a gente tem os passos né, desse trâmite no próximo slide. Para acontecer o trâmite, a gente tem os seguintes passos. A gente aplica o PEUC na área onde tem os sítios abandonados, edifícios com as funções desligadas dentro desse distrito industrial. E a gente tenta cumprir a função social da propriedade, como eu disse para vocês, prevendo que essa área seja melhor utilizada, parcelada ou edificada, que é o que propõe o PEUC. E se entre 2 a 4 anos, que é o período da aplicação do PEUC, ele não funcionar, ele não acontecer, né, a prefeitura vem e taxa o IPTU progressivo no tempo e faz com que a propriedade seja tributada. No caso de haver um prazo de 15 anos, não ser realmente por esse proprietário cumprido esse do progressivo no tempo, essa realmente função do local como deveria estar acontecendo, né, essa função social dessa propriedade acontecendo, a gente entra com o processo de dívida ativa e desapropria esse terreno ou essa edificação e passa a ser do poder público. Passando a ser do poder público, esse dá função e espaço dentro das possibilidades, como eu disse, do artigo 26. Então, para a gente implantar esse grande centro educacional que a gente está prevendo, né, que é um grande gerador de emprego e renda, como a FATEC, nesse distrito industrial, a gente diz ao mercado imobiliário toda a intenção que a gente tem de ter habitações de interesse social e para quê? Como eu expliquei para vocês, para esse usuário residir ali perto desse centro industrial, vai virar um polo educacional também, e induz o desenvolvimento urbano daquela área, além de estar induzindo ainda mais o desenvolvimento industrial de Piracicaba, o desenvolvimento urbano. Então, a gente oferece ao mercado imobiliário e junto às grandes construtoras e os usuários, todos se beneficiam. Em troca, ofertamos ao mercado imobiliário e à região um processo de estudo de impacto da vizinhança para aplicação desse polo educacional e a gente demarca ali, por conta da nossa intenção de haver ações de interesse social, umas EIs. Então, aplicando essas EIs, a gente vai ter todo o respaldo do zoneamento para a construção, além de já ter ofertado a outorga onerosa para o mercado imobiliário. E com essa venda da outorga, a gente vai aumentar o potencial construtivo ao mercado e conseguir, né, essa futura construção, esse futuro empreendimento. É um trâmite longo, mas que realmente, se acontece, se aplicado, se dentro do que a gente imagina estar certo também, porque apesar de falar com tanta propriedade, ainda somos leigos, o assunto é bem grande, a gente espera nesse trâmite funcione dessa forma e a gente conquiste os nossos objetivos. Então, indo para o mapa do trâmite 4, a gente vê que, apesar do trâmite ser bem grande, a solução vai se dar de forma simples. Então, em azul, a gente vê a implantação dessa FATEC numa área que já não está sendo utilizada, na verdade, ela é cercada, ela é murada, mas ela não tem uma função, a gente pesquisou, fez todo um estudo, só tem uma guarita, enfim, a gente vê que realmente não tem função social. E ali para dentro também temos 2 terrenos aparentemente abandonados, e que a gente prevê a HIS. Como sugestão também que a gente teve em assessoria, destinar um desses terrenos aos estudantes dessa FATEC e o outro aos funcionários desse setor industrial, para também a gente conseguir controlar toda essa utilização e beneficiar a todos. A gente consegue ver ali a intenção de projeto, né, um breve croquis do que a gente imagina. E no próximo slide, a gente vai ter o nosso projeto final. Como que a gente, depois de ter aplicado tudo isso, feito o levantamento, entendido nossa área, traçado diagnósticos, visto quais seriam as possíveis diretrizes primárias, secundárias, estudado todos os instrumentos possíveis de aplicar naquele local, a gente traz para vocês o nosso projeto final, que está determinado em um plano de massas, e vocês conseguem ver que a gente cumpriu basicamente com os princípios que a gente já vinha buscando no nosso projeto, mais uma vez visando atribuir toda uma função social a esses vazios urbanos, de suma importância para nós, também atribuindo uso a todas essas áreas, também atribuindo potencial desse setor industrial, que a gente consiga realmente efetuar todos os trâmites. Então, trazendo um pouco mais desse projeto no total para vocês, em roxo a gente vê os usos variados, né, que a gente já apontou no mapa específico, que tem a função de atribuir a função social. Em azul, a ETEC, como eu mostrei para vocês.
em rosa as habitações de interesse social, além de haver essas manchas roxas já habitações de interesse social não vinculadas a esse polo industrial. Em verde, ali embaixo, margeando o nosso mapa, o Parque Linear, que liga a nossa ciclovia, que está em amarelo, e todas as outras ruas ali presentes. E finalizando, a gente tem um pouco das intenções de trazer referências projetuais do que a gente espera. A gente vê o uso do VLT no Rio de Janeiro, que a gente já tem aplicado, as feiras livres, habitação como essa em Curitiba, que nos chamou muita atenção pela organização, pela forma de utilização do terreno, que é muito parecida com a nossa, a aplicação da ciclovia nas ruas, e a imagem do centro mostra Piracicaba com a intenção de projeto viário. E, em suma, é isso. A gente espera ter acrescentado bastante também no quesito do que a gente aprendeu, passado para vocês um feedback, querendo ou não, do que a gente aprendeu com tudo isso. Agradecemos por todas as aulas e assessorias, e é isso.